Olá, pessoal! Hoje vamos iniciar o estudo de derivadas. Vamos passar desde a definição do que é a derivada e observar algumas regras de derivação. Quando pensamos nos problemas que envolvem o cálculo diferencial integral, vamos tentar ter em mente dois principais problemas. O primeiro, encontrar a reta tangente a uma curva em um dado ponto. Para isso, vamos estar observando conceitos do cálculo diferencial, que nos faz ter a necessidade de encontrar a derivada de uma função. E o segundo problema, encontrar a área da região plana limitada por uma curva, que nos faz remeter ao cálculo integral e, por consequência, a necessidade de encontrar a primitiva de uma função. Para chegarmos à definição de derivada, vamos partir do conceito de declividade de uma reta secante. Ao pensarmos na declividade de uma reta secante, precisamos ter em mente a informação de dois pontos distintos, P e Q, por exemplo, onde P tem coordenadas x, f de x, e o ponto Q tem coordenadas x mais h e f de x mais h. Ou seja, os dois pontos P e Q diferem de h unidades entre esses dois pontos. Então, para encontrar a inclinação da reta secante, vamos observar a variação no eixo dos y, ou seja, a variação nos valores que f assume, dividido pela variação em x. Quando queremos encontrar qual é a inclinação da reta tangente, a reta que toca a curva em apenas um único ponto, vamos fazer com que esses dois pontos P e Q se tornem cada vez mais próximos. Então, vamos trazendo P cada vez mais perto do ponto P. Isso faz com que a distância que separa esses dois pontos, H, ela seja cada vez menor. E dessa forma, a inclinação dessa reta tangente, ela vai ser dada pelo limite da inclinação da reta secante que já observamos. Um conceito importante, antes de definir o que é a derivada de uma função, é o conceito de taxa de variação. F vai ser uma função que vai descrever a relação de duas quantidades, x e y. O quociente das diferenças de f e de x vai medir a taxa de variação média de y em relação a x, e vai ser dado pela expressão f de x mais h menos f de x sobre h. Se, no entanto, tivermos interesse em observar a taxa de variação instantânea, o que devemos fazer é calcular o limite da expressão anterior, o limite da taxa de variação média. Ou seja, a taxa de variação instantânea ela é dada pelo limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Podemos, então, definir que a derivada de uma função f de x em relação a x vai ser a função f' de x dada pelo limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero, se o limite existir. O processo de calcular derivada é chamado de derivação, e podemos dizer que uma função f de x é derivável no ponto C se f' de C existir. Como então podemos definir quem é f' de C? A derivada de uma função nesse ponto C vai ser definida pelo limite de f de C mais h menos f de C sobre h, quando h tende a zero, se o limite existir. Diversas notações podem ser utilizadas para indicar a derivada de uma função. f' de x, y', dy dx, df dx, dentre outras. Vamos, neste momento, encontrar quem é a derivada da função x², utilizando a definição. Para encontrar quem é a derivada da função x², usando a definição, precisamos calcular o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero.
Então, vamos ter que calcular o limite de x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h quando h tende a zero. Isso é equivalente a calcular o limite de x quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos x quadrado sobre h quando h tende a zero. Eu posso, então, cancelar esse x quadrado com esse x quadrado. O limite que eu vou ter que calcular, então, vai ser o limite de 2xh mais h ao quadrado sobre h quando h vai para zero. Posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por h. Então, aqui vai ser 1. Isso aqui, então, é equivalente ao limite de 2x mais h quando h tende a zero. Quando h tende a zero, esse limite, então, é igual a 2x. Portanto, f' de x vai ser igual a 2x. Duas informações importantes que precisamos destacar é que f' de c mede tanto a inclinação da reta tangente à curva y igual a f de x no ponto x igual a c, quanto a taxa de variação da função f de x em relação a x. O sinal que a função f de x assume em determinado ponto c nos traz informações a respeito do crescimento e o decrescimento da função. F é crescente no ponto x igual a c, se f' de c for maior que zero, e f é decrescente no ponto x igual a c, se f' de c for menor que zero. Vamos observar um problema. Passemos a observar um problema para fixar o que estudamos até o momento. Mário, o gerente de uma empresa que produz banheiras, observa que o custo para produzir X banheiras é C milhares de reais, em que C de X é igual a 0,04x² mais 2,1x mais 60. Se Mário decidir aumentar o nível de produção de 10 para 11 banheiras, qual será a taxa média de variação do custo? Mário decide calcular a taxa instantânea de variação do custo com o nível de produção. Qual é a taxa instantânea para x igual a 10? Essa taxa é maior ou menor do que a taxa média calculada no item A? Quando Mário aumenta o nível de produção de 10 para 11 banheiras, o custo aumenta ou diminui? Para respondermos o item A, precisamos encontrar a taxa média. Para encontrar a taxa média, vamos observar a variação de ΔC sobre ΔX. Isso vai ser dado por C de x mais h menos C de x sobre a variação em x, que é dada por x mais h menos x. Aqui vamos ter C de x mais h menos C de x sobre h. Estamos interessados em observar a taxa média entre 10 e 11. Então, o h seria de uma unidade. Então, vamos observar quanto vale o C de 11, observar quanto vale o C de 10 e depois calcularmos essa relação, esse quociente. C de 11, ao substituir na função, vamos encontrar 0,04 11 ao quadrado mais 2,1 11 mais 60 e aqui 0,04 10 ao quadrado
mais 2,1 vezes 10 mais 60. C de 11, vamos encontrar 87,94 e C de 10, 85. A taxa média, então, para esse intervalo vai ser 87,94 menos 85 sobre 1, que é 2,94. Para respondermos o item B, precisamos lembrar que a taxa instantânea ela é dada pelo limite da taxa de variação média. Isso nos fornece quem seria, isso é equivalente a encontrar quem é a expressão para C' de x. Vamos calcular, então, quem seria o limite. Isso vai ser o limite da função custo no ponto x mais h menos a função no ponto x sobre h, calculando o limite quando h vai para zero. Então, aqui vamos substituir a expressão de 0,04 x mais h ao quadrado mais 2,1 x mais h mais 60 menos 0,04 x quadrado, 2,1 x mais 60, tudo isso aqui sobre h, quando h vai para zero. Desenvolvendo esses termos quadráticos e fazendo as devidas simplificações, esse limite vai ser equivalente ao limite de 0,04 h mais 0,08 x mais 2,1, quando h vai para zero. Ou seja, isso aqui é igual a 0,08 x mais 2,1. C' de x é 0,08 x mais 2,1. Essa é a taxa de variação instantânea para essa função custo. Se queremos observar qual é a taxa de variação instantânea quando x é igual a 10, isso é equivalente a calcular quem é C' de 10. Substituindo x igual a 10, nós vamos ter que C' de 10 é igual a 2,9. Essa taxa de variação instantânea ela é menor do que a taxa de variação encontrada no item A. E o que podemos observar é que, como C' de 10 é um número positivo, isso significa que a reta tangente à curva da função custo tem inclinação positiva no ponto correspondente a x igual a 10. Isso significa, então, que quando o nível de produção aumenta de 10 para 11, ocorrerá um aumento no custo. Os conceitos de continuidade e derivabilidade, eles estão diretamente relacionados. Se uma função ela é derivável em x igual a c, ela é contínua no ponto x igual a c. No entanto, a recíproca ela não é verdadeira, ou seja, uma função contínua
não necessariamente será derivável em todos os pontos. Aqui temos pelo menos 3 situações nas quais podemos observar funções em que pode ocorrer que a função não seja derivável. Quando a função apresentar uma quina, quando a função for descontínua e quando a função tiver uma tangente vertical. Nessas 3 situações, a função f de x ela não será diferenciável. Passemos a observar algumas regras de derivação. A primeira regra é a regra da constante. A derivada de uma função constante é sempre igual a zero. A regra da potência nos traz que, para qualquer número real n, a derivada da potência x elevado a n será n vezes x elevado a n menos 1. A regra da soma nos diz que a derivada da soma de duas funções diferenciáveis será a soma de suas derivadas. Isso se aplica também se tivermos a diferença. A derivada da diferença de duas funções será a diferença de suas derivadas. Passemos a observar algumas derivadas utilizando as regras básicas que observamos até o momento. Para respondermos ao primeiro item, passemos a observar a derivada da função f de x igual a 4. Como temos que a função f de x é uma função constante, a sua derivada será igual a zero. Para encontrarmos que a derivada da função f de x igual a x à quinta, vamos lançar mão da regra da potência. Temos aqui que o expoente é um número positivo, 5, e a regra da potência nos diz que a função derivada vai ser o expoente vem para frente da variável x, então vai ficar 5 vezes x elevado ao expoente menos 1. 5 vezes x elevado a 5 menos 1, o que vai ser 5 vezes x a 4. Para o item C, temos que f de x é 1 sobre raiz de x. Antes de encontrarmos quem é a derivada dessa função, podemos reescrevê-la como sendo f de x 1 sobre x elevado a meio e passar essa potência de x para o numerador para podermos utilizarmos a regra da potência. Isso aqui é x elevado a menos meio. Agora sim, podemos utilizar a regra da potência. F' de x será o expoente, aqui para frente, menos meio, x elevado ao expoente menos 1. F' de x, então, será menos meio, x elevado, menos meio menos 1, vai ser menos 3 meios. Para o item D, f de x é igual a menos 4x ao cubo. Observamos aqui que podemos utilizar a combinação da regra da multiplicação de uma constante por uma função e, além disso, fazer uso da regra da potência. Então, aqui, a derivada dessa função, vamos repetir a constante 4, a constante menos 4, vezes, para essa potência, x ao cubo, vamos utilizar a regra da potência. Então, vai ser menos 4 vezes 3x ao quadrado. Que seria equivalente a encontrar f' igual a menos 12x ao quadrado.
Para o item E, temos 2x, f de x é dado pela combinação da função 2x mais 3 vezes x elevado a 1/3. Vamos lançar a mão aqui das regras de multiplicação por uma constante, regra da soma e regra da potência. F' de x vai ser, então, 2 vezes a derivada de x. Embora não venha explícito, o expoente da variável x vai ser 1. Então, seria 2 vezes 1, x elevado a 0, mais, para a segunda parte, 3 vezes 1/3 de x elevado a 1/3 menos 1. A derivada, então, seria x elevado a 0 é 1, então vai ficar 2, mais, posso simplificar esse 3 com o denominador 3 também aqui, vai ficar 1. X elevado a 1/3 menos 1, vai ficar x elevado a menos 2/3. Para o item F, f de x é 1 sobre x menos x ao quadrado. Para o primeiro trecho, podemos reescrever antes de encontrar a derivada. F de x vai ser, então, x elevado a menos 1 menos x ao quadrado. Para encontrar a derivada dessa função, vamos combinar as regras da soma e a regra da potência. Para o primeiro trecho, a gente desce o expoente, vai ficar menos 1, x elevado a menos 1, menos, descendo o expoente, x elevado a 2 menos 1. F' de x vai ser, então, menos 1, x elevado a menos 2, menos 2 vezes x elevado a primeira. Em diversas outras situações, além de encontrarmos taxas de variação de determinada função, vamos ter interesse em encontrar taxa de variação relativa de determinada função e taxa de variação percentual. Observemos, por exemplo, esse problema. A receita anual bruta de uma empresa foi a de T igual a 0,1t² mais 10t mais 20 milhares de reais T anos após a empresa ter sido fundada em 2008. Pergunta-se: a que taxa a receita anual bruta da empresa estava aumentando com o tempo em 2012? Segundo, a que taxa percentual a receita anual bruta da empresa estava aumentando com o tempo em 2012? Para respondermos ao item A desse problema, devemos encontrar a taxa de variação da função A, observando quanto vale essa variação no ponto onde o tempo é 2012. Devemos atentar que o T mede o tempo após o ano de 2008. Então, para o ano de 2012, o valor do T correspondente seria igual a 4. Então, a solução desse problema consiste em encontrar quem é a linha quando T é igual a 4. Então, vamos encontrar primeiro quem é a expressão para a linha de T e depois encontrar quanto vale a linha no tempo 4. Para encontrar quem é a linha de T, vamos derivar a expressão da função A. Como já temos conhecimento sobre as regras iniciais que envolvem regra da potência e regra da soma, vamos lançar a mão dessas regras para encontrar quem é a linha de T. Lembrando que a de T é dada por 0,1t² mais 10t mais 20. Então, para encontrar a expressão de a linha de T, vamos derivar
a expressão de A. Então, vai ficar, aqui eu tenho a constante 0,1, que a gente vai repetir, vamos derivar t quadrado. Vai ficar 2 vezes t elevado à primeira, mais a derivada de 10t é igual a 10, mais a derivada de 20, que é 0. Então, a expressão para a linha de t será 0,2t mais 10. Para encontrarmos quanto vale a linha no ponto 4, basta substituir t igual a 4 na expressão anterior, que vai resultar em 10,8. Lembrando das unidades, seria 10,8 milhares. Ou 10.800. Para respondermos ao item B, precisamos encontrar quem é a taxa de variação percentual, que vai ser dado por 100 vezes a linha sobre A. E depois calcular quanto vale essa expressão no ponto t igual a 4, que corresponde ao ano 2012. Isso em t igual a 4. Em momentos posteriores, iremos dar continuidade ao estudo de derivadas, observando as regras do produto do quociente, regra da cadeia, derivação implícita, taxas relacionadas e diversas outras aplicações. Um forte abraço e até lá!